Alfred é uma máquina a vapor que veio para a ilha de Sodor em 1922. Também conhecido como 98.462. Alfred foi construído por volta de 1911. O que significa que hoje ele teria 110 anos de idade. Mais tarde recebeu o nome de Alfred, um funcionário muito respeitável da empresa Liner. Ele chegou a Sodor junto com Henry e um motor que não tinha nome. Ele só era chamado de 87.546. Ele e 87.546 foram muito rudes e desagradáveis com Henry, tratando ele horrivelmente, principalmente por causa de seu design defeituoso. Mais tarde Henry se tornou o número 3, o que irritou muito Alfred e 87.546. Com raiva, Alfred insultou cruelmente os outros motores, Henry sendo o pior, pois o chamou de vira-lata mestiço, o que fez o controlador repreendê-lo severamente por insultar os motores e dizer que ele era uma vergonha para o homem ao qual ele foi nomeado. Alfred ficou irritado com o controlador e tornou-se determinado a provar seu valor. No dia seguinte, ele tentou fazer isso descendo os trilhos de forma imprudente em alta velocidade com seu trem de passageiros, correndo pela estação e para o porto. Mas isso só o fez bater em uma linha de vans, sair dos trilhos e afundar no mar. Como resultado deste acidente, ficou bastante claro para o controlador que seu nome e herança da família de trens Liner o tornaram muito arrogante e impertinente. Então, para tentar resolver isso, ele repintou Alfred em azul com iniciais NWR como Thomas e Edward teve seu nome retirado para simplesmente o seu número 98.462. A fim de evitar desgraça ainda mais o homem que lhe foi inspirado seu nome. Quando Gordon chegou em Sodor, Alfred acreditava que ele poderia ser redimido. Ele tentou manipular Gordon e mentiu para ele inventando seu próprio motivo pelo qual ele tinha seu nome e que eles faziam parte da mesma família de motores da Liner. No entanto, isso não funcionou no final. Depois que os outros motores disseram a Gordon sobre a verdadeira natureza arrogante e horrível do Alfred naquela noite nos galpões. No dia seguinte, quando Gordon foi incumbido de pegar o primeiro serviço expresso de alta velocidade para Vickerstown, Gordon o confrontou com o que os outros motores lhe disseram na outra noite e mais uma vez ele tentou manipular Gordon para colocá-lo ao seu lado. Quando Gordon voltou para Knepford, Alfred rancorosamente zombou de Gordon por sua conquista de 160 km em sua corrida expressa anterior, apenas para ser imediatamente silenciado pelo controlador. Quando o controlador deu a Gordon o número 4, Alfred disse zangado para ele e o controlador disse que daria a ele 87.546 os próximos números da fila depois de Henry. Mas o controlador deixou firme e claro para ele que eles só ganhariam esses números se eles se comportassem. O que não aconteceu, e que eles não foram nada além de problemas desde o dia em que chegaram a Sodor. Um dia depois que Gordon terminou de falar com o controlador em Knepford, Alfred o confrontou com raiva por ter sido pintado de azul, dizendo o quanto isso era uma desgraça para a família Liner. Depois de insultar brutalmente Gordon quando ele o repreendeu por seu comportamento monstruoso, os dois motores entraram em uma briga batendo um no outro repetidamente e nunca mais se falaram depois. Depois de um tempo o controlador decidiu enviar Alfred de volta para a empresa Liner no continente em desgraça.
finalmente percebendo que nada jamais o faria mudar seus hábitos. Não importa o que acontecesse. Enquanto esperava no porto de Knepford para ser mandado embora, Alfred enlouqueceu acreditando que Henry e Gordon foram os únicos responsáveis por sua queda e decidiu tentar mais uma vez. Ele manobrou vários vagões e tentou bater em tudo contra Gordon e Henry. Mas o controlador de sinais mudou as agulhas e ele foi para um desvio. Alfred não conseguiu parar e bateu contra os amortecedores que também não conseguiram pará-lo. Os vagões fizeram enorme explosão na qual ele morreu. Alguns dizem que Alfred era um psicopata, mas eu acho que o caso dele seja. Alfred era amigável, educado e orgulhoso, além de inteligente e presunçoso. Ele às vezes ficava mal-humorado, especialmente se um motor atrasasse ou fizesse algo que arruinasse sua programação. Alfred foi baseado na locomotiva Liner classe B-12. Alguns dizem que Alfred era um psicopata, mas eu acho que o caso dele seja mais por falta de pensar nas coisas boas da vida e só ficar observando o próximo ao invés dele mesmo.